Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, que o Santo Espírito guie a sua vida no pleno conhecimento da verdade que encontramos em Jesus Cristo. Irmãos, existem situações em nossa vida que nos causam temor, que nos dão apreensão, que nós ficamos sem saber como agir, porque são situações novas, situações que nós ainda não lidamos, situações em que muitos têm posições diferentes e nós devemos tomar uma decisão e falamos: o que eu devo fazer? Como devo agir? Nós temos essas situações. Muitas vezes ficamos apreensivos, temos medo, muitas vezes até nos paralisamos diante dessas situações e desistimos de tomar alguma atitude. Nós encontramos no livro de Josué, no capítulo 1, do verso 1 ao 5, Josué sendo chamado por Deus e uma situação totalmente nova para ele. Mas Deus lhe fala algo que é de extrema importância para a nossa vida quando passamos por situações semelhantes. Vamos ler esse texto e extrair dela alguns ensinamentos de Deus para a nossa vida. Leamos. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Nesse texto, Josué, ele é chamado por Deus para liderar o povo de Israel. Mas esse chamado tem algumas peculiaridades. Porque Josué, ele deveria substituir Moisés. E Moisés foi um grande líder. Moisés foi o homem que Deus usou para que, sob a sua liderança, Deus livrasse o povo do Egito. Moisés foi o homem que Deus escolheu para levar a sua lei ao povo de Israel. Moisés era respeitado pelo povo como profeta, como homem de Deus, como um homem que estava diante do Senhor. E agora Josué deveria substituir este homem, este grande líder. E Josué possivelmente se interrogou, dizendo: será que eu sou capaz? Será que eu poderei receber e assumir tamanha responsabilidade? Será que eu poderei realmente fazer tudo aquilo que exigirão de mim? E possivelmente nessas dúvidas, nessas preocupações de Josué, ele recebe uma palavra de Deus para o fortalecer e fazer com que ele realmente consiga realizar essa função. Mas eu quero mostrar algo antes, é que muitas vezes nós
também passamos por mudanças na nossa vida e que muitas vezes ficamos também com dúvidas. Será que vamos conseguir? Será que darei conta? Será que eu serei capaz de realizar tal atividade ou tal projeto ou levar e assumir tal responsabilidade? Algumas pessoas com medo, elas nem assumem as responsabilidades que devem. Elas realmente deixam para lá, deixam para que outra pessoa faça e se isolam, deixando que a responsabilidade fique com os outros. O que nós vemos é que o medo, a apreensão não deve nos paralisar, mas nós devemos persistir e insistir naquilo que Deus quer para a nossa vida. E nós vemos como que Deus fortaleceu a Josué. Como que Deus fez com que Josué ficasse motivado para seguir na liderança do povo de Israel. E nós vemos Deus falando o seguinte: primeiro, um motivo para obedecermos, para que Josué obedecesse a Deus, para que Josué se colocasse diante do povo, é que isto foi uma ordem de Deus. Deus mandou, Deus falou para Josué, dispõe-te agora e passa o Jordão. Deus deu uma ordem para Josué, Deus deu uma ordem clara. A ordem de Deus já é motivo suficiente para nós obedecermos a Deus. Quando Deus fala, quando Deus exige algo de nós, nós devemos cumprir. Devemos cumprir e levar em consideração que toda a ordem de Deus não é para o nosso mal. Deus quer o nosso bem. E quando Deus pede, ordena que nós façamos algo, Ele não ordena isso por mero capricho. Deus ordena para que o seu povo seja abençoado, para que aquele que cumpre o seu mandamento seja abençoado. Deus, quando Ele nos dá uma ordem, é porque Ele nos ama, é porque Ele nos conduz, é porque Ele nos leva no melhor caminho. Deus está governando todas as coisas, e quando Ele ordena algo para a nossa vida, direto para nós devemos cumprir. E entender que isto é a melhor coisa que podemos cumprir e fazer. A ordem de Deus, obedecer a Deus, é o melhor que podemos fazer. Vemos que Deus dá uma ordem que é: passa esse Jordão. E nós vemos que esta é um dos motivos para obedecer. Mas não é somente este. Temos outros motivos que Deus fala assim para Josué. Deus diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Deus, Ele dá um mandamento, e Deus também fala que aquilo que Josué está para fazer é uma promessa que o próprio Deus fez. Deus está falando: obedeça, porque o motivo que eu estou te dando, que é o cumprimento da minha promessa. Deus prometeu e vai cumprir. E vai cumprir usando Josué para chegar ao seu fim esta promessa, a conclusão desta promessa. Meus irmãos, quando nós vemos os motivos para nós obedecermos a Deus, é que Deus nos faz promessas, diversas promessas. Deus nos promete, acima de tudo, uma vida eterna.
Deus nos promete que Ele voltará uma vez, voltará uma segunda vez, para buscar a sua igreja, para buscar-nos, para nos levar para junto dele. E todas as mazelas dessa terra, todas as dificuldades, todos os problemas que nós tivemos neste mundo, eles ficarão aqui e nós seremos levados para o Senhor em glória, na glória eterna, para desfrutarmos eternamente da presença do Senhor. Deus nos faz promessas, assim como Ele prometeu para Moisés. E Deus cumpre as suas promessas, como Ele cumprirá em Josué, também cumprirá as suas promessas em nós. Nós temos outro motivo que Deus dá a Josué para obedecê-lo, que é a sua presença. Verso de número 5 diz assim: não te deixarei, nem te desampararei. Nós observamos que a promessa de Deus para Josué era de que ele permanecerá constantemente com ele. Deus estará com Josué. Deus não o deixará, Deus não o desamparará. No meio das batalhas, Deus estará com ele. No meio das dificuldades, Deus estará com ele. Deus não vai desamparar, não vai deixar o seu povo, não vai deixar o homem que ele escolheu para trás. Mas Deus levará junto com ele. Deus promete para Josué a sua presença. Nós temos a presença de Deus. Jesus também nos promete a sua presença, dizendo que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus promete a sua presença em nós, pelo Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo estará conosco e em nós. Nós vemos pelo próprio nome de Cristo, Emanuel, que quer dizer Deus conosco, a presença eterna de Deus na nossa vida. Irmãos, nós não temos o que temer, nós não precisamos nos preocupar, porque Deus nos dá mandamentos que são bons, Deus nos dá promessas que serão cumpridas, e Deus nos dá a sua presença, e Ele jamais se apartará de nós. Que Deus esteja nos abençoando, e que os mandamentos de Deus, as promessas de Deus e a presença do Senhor sejam motivo para que nós trabalhemos, lutemos, nos esforcemos na obra e na causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja assim nos abençoando. Amém. Vamos orar neste momento. Santo e eterno Deus, que a tua presença, que a tua palavra, que as tuas promessas sejam sempre permanentes no nosso coração e que nós tenhamos a plena convicção de que os teus mandamentos são bons, que as tuas promessas serão cumpridas e que a tua presença é eterna conosco. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e purifica os nossos caminhos. No nome santo do Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.